Hoje a gente vai falar sobre a fonte ideal para o seu sistema CFTV. Nós conversamos no vídeo anterior sobre os tipos de conexões, como cabos coaxiais, o cabo UTP, utilizando o sistema de balloon, e também conhecemos o Power Balloon. Nesses três conceitos, o cabo coaxial e o cabo UTP fez necessário a utilização de fonte para a alimentação da sua câmera. No Power Balloon, a gente aprendeu que a alimentação vem através do cabo UTP. No próprio cabo já vem a alimentação. Então você não precisa se preocupar com qual fonte deve escolher para aquele tipo de projeto, sendo que o seu próprio equipamento ele já fornece a voltagem e amperagem ideal. Mas a gente não conversou até agora de como escolher a sua fonte ideal para o seu projeto, utilizando o cabo coaxial UTP no conector Balloon. Lembrando que o Power Balloon ele não vai ser aplicado nesse projeto, sendo que ele já vem com a fonte, porém, esses dois modelos de conexões faz necessário. Então, o que é fonte? Fonte ela é responsável em mandar a energia para o seu cabo. A alimentação ela pode ser fornecida em 12 volts, na maioria dos casos das câmeras. E a sua amperagem. A sua amperagem pode variar de 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere. Há muitos modelos de fontes e com suas variáveis amperagens. A aplicação dessa fonte é que faz a diferença no seu projeto. Câmeras com fantasma, câmeras com interferência na imagem, tudo isso pode estar vindo da sua fonte. Então uma escolha certa na hora do seu projeto vai fazer toda a diferença e, claro, vai aumentar ainda mais a reputação do seu nome no mercado. Mas como eu sei como a minha câmera ela exige um tipo de amperagem? Como que eu posso estar achando essa informação? Através do datasheet. Lembre-se, o datasheet da sua câmera, ele pode ser encontrado através do site do fornecedor ou através do manual. Não vem mais com especificação técnica. Os manuais que atualmente estão vindo, eles vêm apenas ali com uma configuração ou outra que pode ser feita, ou ainda nem vem mais com aquele manualzinho que antigamente vinha. Eu até separei aqui para vocês verem. Esse modelo de câmera atual que eu vou mostrar para vocês, ele veio. Porém, em modelo de datasheet não veio nada. Aqui vem mostrando configuração, tipo de conexão, modo ideal de instalação. Então, bem enxugado mesmo. Então, através do site do fornecedor, você vai encontrar todas as especificações. Mas como eu calculo, então, quanto essa câmera exige e dentro do meu projeto, qual é a fonte que vai abranger melhor todas essas câmeras no projeto? É um cálculo muito fácil e rápido de fazer. Acompanhe aqui. Estou utilizando hoje esse modelo de câmera. Antes de gravar o vídeo, eu entrei no site e verifiquei o datasheet dessa câmera e eu vi qual era o consumo máximo que essa câmera exigia. No caso desse modelo dessa câmera, ele pede para mim um consumo de 320 mA. Detalhe, você sempre tem que buscar o consumo máximo. Em alguns modelos, você pode encontrar consumo mínimo e consumo máximo. Não vá pensar, eu vou usar o mínimo, porque o meu projeto é um projeto menor, o meu projeto é uma residência, o meu projeto ele não precisa de tanto. Sim, ele vai precisar quando acionar o infravermelho, é onde ele vai buscar maior carga. É aí que acontece muitos casos de instaladores que fazem a instalação da câmera, quando chega à noite o cliente fica sem imagem, o cliente fica com fantasma, o cliente fica com interferência, tudo isso por conta do infravermelho. Então, quando ele aciona, ele precisa de mais carga, e aí a fonte não consegue fornecer. Não conseguindo fornecer, a câmera vai ser prejudicada e vai prejudicar o sistema do seu cliente. Então agora, como eu posso calcular o número de câmera e qual fonte ideal? Um exemplo bem fácil e um cálculo bem rápido que você consegue fazer nesse cálculo. Por exemplo, aqui eu tenho uma câmera, ele consome 320 mA, certo? Se eu tenho um sistema hoje de 8 câmeras, como que eu vou fazer? Vou fazer esse valor
vezes 8. Então, eu tenho um consumo de 320 mA para 8 câmeras, que dá um total de 2.560 mA. Certo? Nesse sistema, qual é a fonte que se encaixa perfeito para as 8 câmeras? 2.560 mA. MA é uma unidade de medida abaixo de amperagem. Então, eu vou dividir esse valor por 1.000, vou ter 2,5 ampere. Então, uma fonte de 2,5, ele vai conseguir segurar esse sistema, tá? Detalhe, aí entra uma dica muito importante. Sempre deixe a amperagem a mais, para que se em algum caso a sua fonte ela venha cair um pouco a amperagem, com o tempo isso pode acontecer. O seu sistema vai continuar funcionando perfeitamente. Ou até mesmo, se a fabricante colocou 320 ou a sua câmera acabou puxando um pouco mais de amperagem, o seu sistema não ficou na risca para acabar a amperagem e a imagem ser prejudicada. Um outro exemplo, eu tenho um sistema de 16 câmeras, só que agora são câmeras diversas, não são do mesmo modelo. Como eu faço essa conta? É a mesma coisa. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, outra câmera que é 450 mA. Essa câmera ela é bem conhecida no mercado. Então eu tenho 450 mA, certo? E nesse sistema eu tenho mais 8. Então eu tenho 8 que são em 320 e eu tenho 8 que é em 450 mA. Então, mesmo cálculo, 450 vezes 8 é igual a 3.600 mA. Lembrando, mesma coisa, para eu encontrar a fonte que você vai encontrar aqui, você não vai encontrar uma fonte de 3.000 mA. Você sempre vai encontrar numa medida de amperagem. Então, você faz um vírgula aqui, 3,6 ampere. Agora vem a dica que eu utilizo bastante na minha empresa. Eu sempre utilizo fonte no dobro do que ela me pede. Aqui eu vou ter um sistema então, ó, 2,5 ampere para o meu sistema de 8 câmeras que consome 320 mA e eu tenho 3,6 ampere para o meu sistema que usa 450 mA. E se eu tiver esse sistema em conjunto, o que eu faço? A somatória do sistema de 320 e a somatória do sistema de 450, que no caso daria 6.100 mA, ou seja, 6,1 ampere. Vale muito ressaltar essa amperagem aqui. Será a somatória dos dois sistemas. E se no meu sistema eu tenho outras câmeras, essa câmera é de 150 mA, eu tenho câmera que é de 200 mA, você precisa buscar o datasheet de sempre dessas câmeras. Com o tempo você acaba decorando que aquele modelo, o que ela vai ser necessário. Mas viu, é câmera diferente, dá uma olhadinha no datasheet, consulta qual é o consumo máximo, faz a somatória e você vai encontrar. Nesse sistema, como eu utilizaria? O meu sistema está exigindo hoje 6,1 ampere, então eu tenho aqui ampere, eu não colocaria uma fonte de 6 ampere, não colocaria uma fonte de 10 ampere. Eu separaria esse sistema para que não seja prejudicado no futuro. Então, como que eu faria? Eu colocaria duas fontes de 5 ampere. Por quê? Eu colocaria duas fontes de 5 ampere, dividiria esse sistema como? Eu tenho 8 aqui e tenho 8 câmeras de cada modelo, certo? Eu jogaria uma fonte para lá e outra fonte para cá. Separando, então, como um exemplo aqui, uma fonte de 5 ampere para... Aqui eu tenho 8, então eu coloco 4 câmeras que consomem 320 mA e colocaria mais 4 câmeras que consomem 450 mA. Na somatória disso aqui, eu teria 3.080 mA, ou seja, 3 ampere.
Como eu colocaria uma fonte de 5 A, eu tenho mais 2 A que estão sobrando nessa fonte. Ou seja, num futuro, se minha fonte ela cair um pouco a amperagem, o meu sistema não vai prejudicar. E se também eu trocar, o consumo é maior, eu não vou precisar trocar a minha fonte. Até mesmo se a câmera ela acabar consumindo um pouco a mais, você não vai ser prejudicado, principalmente à noite. Então eu colocaria 2 sistemas aqui de 2 fontes de 5 A e distribuiria as câmeras em cada fonte. A distribuição de fonte é muito importante porque se caso uma fonte venha a queimar, o seu sistema que vai parar vai ser metade do sistema, a outra metade continua funcionando. Isso é muito importante para o seu cliente, de forma que você divida as câmeras mais importantes. Como por exemplo, se eu tenho 2 câmeras na rua, eu não coloco essas 2 câmeras na mesma fonte. Eu coloco uma em uma fonte e a outra câmera na outra fonte. Assim, se eventual queima da sua fonte, a rua não vai ficar desprotegida. Uma câmera está ainda cobrindo ali. Então é importante você sempre pensar, se você tem câmeras repetidas em um ambiente, não coloque na mesma fonte. Por quê? Se uma fonte queima e essa câmera está ligada na mesma fonte, você acaba perdendo o seu sistema e aquele ambiente fica desprotegido. Lembre-se sempre, se você vai trabalhar acima de 8 câmeras, divida o seu sistema com mais de uma fonte e lembre-se de projetar aonde cada câmera vai ser ligada. Distribua as câmeras nas fontes para que seu sistema não fique desprotegido. No eventual sinistro que precise buscar essa imagem, você não vai ter perda total do seu sistema e, claro, a sua reputação e o seu nome vai estar muito em jogo. Seu cliente vai agradecer demais, levando você a consolidar outros orçamentos devido a uma situação que você pode estar trazendo a satisfação para o seu cliente. Por hoje é só, pessoal. O vídeo de hoje tem muito valor. Nem todos os instaladores pensam na fonte. Aliás, a fonte é onde consegue estar mantendo seu sistema 100% com funcionamento, mas ela é sempre pensada de último caso. Não faça isso. Coloque ela sempre em primeiro lugar para que você consiga resultados que venham deixar seu cliente satisfeito e que leve seu nome adiante. Fique sempre ligado no nosso canal e também no nosso Instagram. A gente está postando sempre novidades, sempre artes e também a gente posta conteúdos de valor para você todos os dias para que vocês não fiquem de fora. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e não deixe de nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.